Bom, mais dia, menos dia, isso ia acontecer. Suspeita dos 2 primeiros casos de varíola dos macacos no Brasil. Aqui nos Estados Unidos já são mais de 10 casos confirmados. Doutor Álvaro, são pessoas que tiveram contato com outras pessoas em outros países, alguém que acabou pegando no Brasil mesmo, enfim, dá para ter uma ideia e, a partir de agora, que tipo de preocupação cada um tem que ter, ou não precisa ter preocupação nenhuma? Doutor Álvaro, bom dia. Bom dia, Barão, bom dia para a Carla, para os ouvintes. Sempre existe uma aflição, né, quando a gente fala dessas novas doenças com a população, mas é importante destacar, início de tudo, Barão, que nós temos só até agora 3 casos suspeitos no Brasil, não são casos confirmados. Também porque essas lesões de pele, elas podem ter vários outros diagnósticos. Então, toda vez que você tem um caso suspeito de aquelas lesões no genital ou mesmo na pele, eu tenho que confirmar, né? Temos poucas informações desses casos que estão suspeitos aqui no Brasil. Um deles teve uma viagem mesmo para alguns países da Europa, onde tem caso mesmo de varíola de primatas nos homens. Eu acho que vale a pena falar com a população o seguinte: não é motivo de nenhuma preocupação nesse momento para o nosso país ainda, não temos casos confirmados, né? A transmissão dessa doença, Barão, parece que a via sexual é bastante relevante na transmissão, né? Então, a maior parte dos casos de varíola em primatas estão sendo descritos na população de homens que faz sexo com homem, mas não é para vincular essa doença à orientação sexual. Parece que o ato sexual em si é um momento onde você tem a lesão lá no genital, você pode compartilhar realmente saliva, no beijo, no abraço. Então, parece que é uma via eficiente de transmissão a questão da relação sexual em si. Mas ainda não há nenhuma orientação específica, porque não tem caso confirmado no Brasil, né? O mundo globalizado é um problema para as doenças infecciosas, porque fatalmente essa doença chega no nosso país. Já chegou em alguns vizinhos aqui na Argentina, né? A gente sempre lembrar que é totalmente diferente da Covid-19, a transmissão é bem menos eficiente, a gente tem uma vacina, apesar de não estar disponível mais, uma vacina que facilmente a gente pode reintroduzir, que é a vacina contra a varíola humana, que tem é cruzada também contra esse vírus. É só uma situação de cautela, porque a gente não pode ver o número de casos aumentar e não fazer absolutamente nada, né? O que está sendo feito em alguns países do mundo, Barão, é que você tem um caso, confirma, você isola esse paciente durante 21 dias para tentar diminuir o risco dessa doença ter um número muito expressivo de casos. Mas assusta hoje, por exemplo, o dado lá do Reino Unido, onde eles estão tendo por dia 40 a 50 casos suspeitos, né? Então parece que a doença assumiu um papel de transmissão e disseminação fora de controle, mas nada para nos preocupar, porque ainda estamos entendendo realmente aspectos mais cruciais com relação a essa doença. Doutora, a gente está falando sobre esses casos suspeitos, né, de varíola dos macacos aqui no Brasil. Por que é que essa confirmação demora, né? Porque faz alguns dias que a gente está falando sobre isso. Como é que é o processo, né, o procedimento para se identificar, se certificar de que de fato é essa doença? Excelente. Chega lá alguém com uma lesão no genital, né? A lesão que pode ser sugestiva lá ou na pele, que essa lesão tem vários outros diagnósticos, né? Varicela, tem outras doenças que se manifestam de forma muito parecida com a varíola em primatas. Então você vai pegar ali na região do genital, colher o material, né, para fazer uma identificação se aquele vírus ali que está presente é o vírus de varíola de primatas. Existem técnicas moleculares que a gente consegue chegar a esse diagnóstico. Mas todo esse processo de biologia molecular, você colher a amostra, enviar para um laboratório específico, pode demorar alguns dias. Então, todo caso suspeito, né, aliás, a orientação no Brasil da vigilância epidemiológica é caso suspeito para alguém que viajou para esses locais, que começou a aparecer com lesão no genital, é que você notifique as autoridades sanitárias, aí esse paciente tem que ficar isolado, se colhe esse material, Carla, e demora um pouco para ter o resultado definitivo. Mas a gente provavelmente nos próximos dias vamos ter notícias com relação à positividade ou não desses casos suspeitos no nosso país. A gente tem que ficar muito esperto a isso. Doutor, vamos mudar um pouquinho de assunto agora, falar sobre outra doença envolvendo justamente algo que também está começando a preocupar no nosso país, que é a situação envolvendo a Covid-19 em adolescentes, a imunização na Covid-19. Como é que está essa situação? Em que medida as pessoas estão tomando ou não a vacina, doutor Álvaro? Barão, é importante esse alerta para a população, um alerta tranquilo. A gente aumentou casos nas últimas semanas de Covid. É claro, quem está atuando na linha de frente, não nos pacientes graves agora, mas mais nos pacientes ambulatoriais,
A gente vê realmente um aumento de casos, né? Nós tivemos 2 semanas de clima frio, os vírus respiratórios eles são potencializados nesse contexto de temperatura, as pessoas se aglomeram, a gente tirou máscara. Então, e um outro detalhamento, além dos adolescentes, para os adultos também, é que a nossa cobertura com terceira dose no Brasil está ali nos 50%, não caminhou muito além disso. As pessoas que tomaram 2 doses muitas vezes têm o seguinte raciocínio, ou quem tomou uma dose, ou mesmo os adolescentes, né, que até se consideram meio vulneráveis, vão pegar a doença, o título de imunidade, ou seja, a sua resposta imune, depois de 3, 4 meses de 2 doses, independente se é adulto ou adolescente, ela vai caindo. Então você fica mais vulnerável. Então vamos pensar, tá quase todo mundo sem máscara. Nós estamos nos meses mais frios, aumenta a circulação de vírus respiratórios. Muita gente tomou 2 doses lá atrás, cai o título de proteção. Então isso facilita o aumento de casos, inclusive até de casos de pacientes mais graves também, apesar da maioria serem casos leves. Então, qual que é o exercício de orientação que a gente faz para a população? Adolescentes e adultos. Quem não tomou a terceira dose, é importante tomar essa terceira dose. Se você está num local que você vê muita gente, lugar fechado, com circulação ruim de ar, aglomeração, lugar fechado, você, por favor, tente utilizar máscara. Por mais que a gente tenha... A gente não abandonou máscara, a gente só simplesmente tirou no momento mais favorável. A partir do cenário mais desfavorável que a gente encontra em alguns ambientes, vale a pena você não abandonar a sua máscara e continuar utilizando, especialmente nessas situações, e providenciar a terceira dose, tanto para os adultos quanto para os adolescentes.